De volta à Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo. Uma empresa na Suécia decidiu inovar e demitir todos os chefes. A empresa sueca Crisp, que tem cerca de 40 funcionários, já tinha testado várias estruturas organizacionais, incluindo a mais comum, ter um único líder comandando tudo. E chegou a criar um esquema também rotativo de comando. Então, eles mudavam o CEO anualmente com base em uma votação entre os trabalhadores, mas decidiu coletivamente que ter um chefe não era necessário. A gente gostaria de dizer, inclusive, que a gente vai adaptar isso aqui, entendeu? E Leite vai ser mandado embora. Então, assim, foi muito bom enquanto durou. Não vai ser mandado embora, só vai deixar de ser chefe. Exato, não, vai ser mandado embora. Quer continuar trabalhando todo precisa mundo mandado junto. embora. Isso, exatamente. Pois é, gente, tem umas hierarquias aqui, aí o pessoal fica, entendeu? O Hélio está com crise, o Zaine também. Não, tô brincando, né, gente? Mas olha, a gente vai acompanhar agora a opinião do Adriano Silva. Ele é jornalista, empreendedor e escritor. Os livros dele tratam especificamente sobre esse assunto, sobre mercado de trabalho, carreira. Eu conversei com ele, expliquei mais ou menos essa notícia e aí ele vai dar a opinião se realmente chefe é importante ou não. Adriano, a gente leu recentemente uma notícia da Suécia, onde uma empresa está decidindo que não vai mais existir chefe. Os chefes só atrapalham e essa empresa vai ter uma forma muito mais corporativa e colaborativa de desenvolver o seu trabalho. Você, na tua obra, diz que a gente tem que demitir o nosso chefe. É por aí? Você acha que uma empresa pode funcionar sem a figura do chefe? Nos meus livros eu digo que alguns chefes merecem ser demitidos. Mas exatamente porque a gente precisa de bons chefes, né? Então a gente não deve perder tempo com chefes ruins e procurar os bons chefes. Um bom chefe, ele potencializa muito a tua carreira. Eu tive a sorte de ter chefes muito bons e também tive o azar de ter alguns chefes muito ruins. Com relação a essa questão de ter ou não ter chefe, eu acho que o que a gente precisa olhar um pouquinho é por que existe chefe, né? A hierarquia que a gente usa para organizar uma empresa, uma corporação, e ela é uma forma de organização que é muito lógica. Você organiza as pessoas em rankings de poder, quem está mais em cima manda em quem está mais embaixo, quem está mais embaixo realiza e dá respostas a quem está em cima. Então, não é à toa que a hierarquia funciona tão bem no exército, de onde as empresas se inspiraram para montar a hierarquia empresarial. Isso vem do exército. Porque num campo de batalha, você precisa saber claramente quem dá a ordem e quem obedece. Precisa ouvir a voz do comando. Você não pode discutir as questões com bala passando em cima da tua cabeça. Alguém tem que dar a voz de comando e alguém tem que obedecer. As empresas absorveram isso há muitos anos, na Revolução Industrial, 1870, e isso vem sendo depurado, vem sendo civilizado desde então. Muito mais, acredito, no ambiente empresarial do que no ambiente militar. Mas, de toda maneira, as empresas hoje se sofisticaram. E talvez o cúmulo dessa sofisticação, o ápice, seja você abolir essa hierarquia mais tradicional por um método de organização que leve mais em consideração as ideias e as contribuições de todos. Porque, afinal de contas, a gente não vive mais um ambiente empresarial similar a uma guerra. Em alguns momentos, sim, mas na maioria dos dias, não. Então não faz mais sentido você colocar sob os ombros de uma pessoa ou de poucas pessoas todo o poder de decisão, toda a responsabilidade por essa decisão, porque também essa pessoa sofre com isso. Não é simples você ter o poder. O poder é bom, mas ele também te pesa, né? Você imagina você tomar decisões que muitas vezes dão errado e que falem em uma companhia ou que geram demissões em massa. Esse é um cara que no final do dia sente isso emocionalmente. Então, por outro lado, quer dizer, também tem muita gente aqui que poderia ajudar a compartilhar essas decisões. Cada vez mais nós estamos equalizados, não tem mais o diretor e o peão. Você tem um monte de gente que se formou bem, que sabe refletir, que consome informação, que conversa, que tem contribuições a dar. Então, talvez o futuro, que é o que talvez a Suécia esteja nos dizendo, é que existem outras maneiras mais colaborativas de você dividir o poder, não porque é bonito, mas porque é mais eficiente para aquela determinada organização, se você distribuir, compartilhar o processo de decisão e também a responsabilidade pelas decisões tomadas com um número maior de pessoas.
Muito bom. Obrigado, Adriano. Em breve a gente vai ter a entrevista completa do Adriano, falando sobre várias coisas de carreira e tudo mais no Identidade Geral. Depois Sempre do um meu merchan. merchan. Ele fica sempre usando o Redação para fazer propaganda. Que- Do Identidade Geral. Alguém quer aproveitar o espaço? A gente pode falar do revista. Eu vou Não, trazer pensar em outros alguma. merchan. Daqui a pouco eu penso em algo. Deixa eu falar. Eu achei super interessante Deixa, afinal de o que o Adriano disse, que a gente sempre tem a imagem do chefe como sendo aquela pessoa, o cara chato, que não me deixa, sei lá, folgar, É porque que não me existem muitos deixa... assim. Muitos assim. Eu vou dizer, não é puxação de saco, não, mas eu acho sei. que onde o nosso sistema de trabalho no jornalismo é feliz porque a chefia que a gente tem é uma chefia que o Adriano está dando ali a dica, né? Dizendo que essa colaboração entre funcionários, entre aqueles que estão acima do posto, e a gente vive um esquema de democracia, onde a gente trabalha, no ambiente que a gente trabalha aqui na Novo Tempo, no jornalismo. Mas é o que o Leite falou, a realidade não é essa em todo lugar. Então você tem realmente a figura de chefes carrascos e que muitas vezes não tomam decisões que são boas para o grupo. E o que eu achei legal é que uma grande função do chefe é ajudar com que o funcionário se desenvolva. Então eu tenho que ter um chefe que me impulsione na carreira e não um chefe que me derrube ou que não me faça crescer e que me deixe estacionado. O crescimento, Ou então que cuide do departamento num todo com questões talvez mais burocráticas, com outras questões que de repente os outros funcionários precisam desenvolver um certo trabalho e se ele parasse para resolver questões burocráticas, o trabalho não renderia. Ele comentou alguma coisa mais ou menos assim, porque a gente deveria avaliar se o chefe realmente é necessário em cada empresa, em cada trabalho, né? Se realmente a presença dele é vital. Porque em alguns momentos ele está ali só para dizer se pode ou não pode fazer. E muitas vezes acontece do chefe, olha que ironia, de ele nem ser especialista naquela área da qual ele está comandando. Mas algumas empresas adotam esse estilo bastante hierárquico, então o presidente mor, ele acaba estabelecendo pessoas da sua confiança para administrar alguns outros departamentos. Então, às vezes, ele escolhe, sei lá, o Hélio, jornalista, mas escolhe ele para gerenciar pessoas que mexem na área de software. Então, assim, ele não entende nada, como que ele vai saber? Você entende, Isso. Hélio? É só um Tudo exemplo. de software. Só um exemplo. Se você entende, que ótimo, inteligentíssimo você. Para administrar um setor do qual ele realmente não entende da função ali, mas ele está ali para controlar a mando de um superior, né? Então, realmente não faz sentido. Eu dei esse exemplo talvez um pouco mais extremo, mas existe, tá? Não tem o menor sentido daquele chefe estar ali. Ele está ali, às vezes, até para realmente complicar o trabalho das pessoas. Eu, sinceramente, não consigo... eu não sei profundamente como é a metodologia de trabalho dessa empresa na Suécia. Eu acho até interessante algumas modalidades que eles tentaram. Então, a gente troca periodicamente o chefe e isso de forma democrática. Então, todo mundo vota lá e vê quem vai ser o chefe. A Interessante parte boa isso, é que né? cada um ia viver na pele, né? Assim, Aí a situação do é que eu chefe. queria chegar. Porque eu acho que deve existir mais funcionários e menos chefes no mundo, né? Certo. Então, acaba que sempre a visão do chefe é essa. O carrasco, o que não entende de nada, o que não consegue desenvolver as coisas e tal. Mas se o funcionário estivesse lá, hein? Agora, e a pressão que tem sobre o chefe, né? E assim, o peso no ombro de trazer uma decisão da empresa, de trazer enfim, uma nova forma de ter que fazer o trabalho, de se ter que executar o trabalho e passar isso para os funcionários. Muitas vezes eu já ouvi muitos chefes dizendo: essa cadeira é muito solitária, né? Tá nessa função, sim. existe muita solidão porque as decisões acabam sendo tomadas e todo mundo tem que aceitar, mas nem foi o mais confortável para ele. Então, as palavras do Adriano acabam desmistificando um pouco dessa figura, né? Então, lá na Suécia são 40 funcionários. E numa empresa que tem um ritmo assim de indústria, por exemplo, com 600... A Novo Tempo tem quase 500 funcionários. Então, isso que é interessante, porque uma das discussões para a gente aqui é essa, né? Dá para se aplicar isso em qualquer lugar ou não dá? Talvez eu tenha uma mente muito arcaica ainda, mas eu não consigo imaginar que qualquer empresa tenha como ser vivida assim, sem 40, chefia. né?
Mesmo com 40. Mesmo com 40 Também funcionários. É que talvez seja, sabe, uma empresa de tecnologia, essa coisa assim, essa coisa mais jovem, que todo mundo é colaborador mesmo, todo mundo faz de tudo. Essa coisa Mas mais as jovem. empresas, assim, que são tradicionais, com o perfil que a gente conhece, né, como a Suzane falou, é uma indústria, uma fábrica grande, ou um sistema de comunicação como é o nosso, não é possível que não haja alguém ou algumas pessoas em pontos estratégicos para definir, para nortear o trabalho. E você sabe o que acontece? Numa empresa, ele falou isso um pouco na entrevista que vai pro ar no Identidade Geral, gente, A em gente já breve. entendeu, Mário. Ele falou o seguinte, cada um dentro de um departamento ou dentro da empresa tem objetivos diferentes Sim. e tem crenças diferentes. Então, cada um vai puxar a corda para um lado. Verdade. Então, eu acho que ter um nível de democracia dentro da organização é super É importante. bom, faz crescer. Ouço o outro, consigo buscar uma ideia que eu não consegui pensar, o outro pensou, isso agrega. Agora, chega uma hora que tem que ter alguém que diz, vai ser desse jeito, porque senão cada um está puxando o negócio para um lado, Sim. né? Sim, e a gente falando de empresa grande ainda, muitas vezes o chefe, ele administra ou então lidera muitas pessoas e às vezes ele realmente não consegue estar lá na linha de frente, né? E talvez realmente não conheça, assim, na prática, as dificuldades e tudo mais. Muitas vezes o funcionário chega, diz para ele que aquilo não é possível por causa disso, disso, daquilo outro. Aí tem aquele programa... Ai, como chama aquele quadro no Fantástico que o chefe se Fazer disfarça? propaganda do Identidade Geral, eu E eu aceito. não assisto o Fantástico, principalmente porque é no horário da Identidade Geral. Agora, fazer propaganda do Fantástico, Ai, não desculpa, concordo. é que uma vez eu vi, achei muito legal. O chefe, ele se disfarça e ele vai até o chão de fábrica. Então, quando esse ele... é um formato americano, formato inclusive. Eu americano, esqueci né? o nome desse E formato. quando ele chega lá, ele percebe realmente algumas realidades duras e ele volta para o escritório dele e decide mudar, porque ele viu que na prática aquilo ali estava sendo ruim. Então ele resolve adaptar, melhorar para que o funcionário trabalhe com qualidade. Interessante. Agora, sabe que é uma coisa interessante da gente analisar esse fenômeno? Porque, assim, talvez algumas décadas atrás, poucas décadas atrás, alguns anos atrás, você não jamais viria algum tipo de iniciativa que nem essa da Suécia, onde um grupo talvez de umas 40 pessoas ou um pouco menos trabalharia num esquema sem chefia. E por que eu estou falando que isso é um fenômeno interessante de analisar? Uns tempos atrás eu estava vendo umas pesquisas que falam um pouquinho, umas pesquisas que falam sobre o perfil dos millennials, que são aquelas pessoas que nasceram por volta ali a partir de 1985. Então, um pouquinho ali, 85, um pouquinho antes, um pouquinho depois, varia um pouco. Mas, enfim, então pessoas que nasceram no meio da década de 1980 ali em diante. Tem várias características dessas pessoas. E uma delas, que é uma das características mais fortes, e você que nasceu por volta aí de 1985, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ou, enfim, ou você que tem filhos ou netos nessa época, talvez você vai identificar isso que eu estou falando. Uma das grandes características dos millennials é que eles não se submetem a poderes hierárquicos única e exclusivamente por conta que aqueles poderes hierárquicos estão constituídos. Então, você é o chefe, me prova que você merece o meu respeito e que eu devo seguir você. Se não, esquece. Então, essa insatisfação com um modelo de chefia imposta, do tipo assim, e isso em todos os níveis, seja num nível, sei lá, profissional, então você é o chefe da empresa, etc., seja dentro de casa. Então, um pai que não se mostra um bom pai, sabe, presente, fazendo a diferença, ele perde com muita facilidade para os millennials, ele perde com muita facilidade a moral para exigir qualquer coisa. Isso com um pai, com uma mãe, isso acontece, sei lá, no nível religioso. Então, de repente, o cara está lá na igreja dele lá, não é porque a pessoa lá é o padre dele, o bispo, etc., que ele vai se submeter àquilo que a pessoa está falando, única e simplesmente porque aquela pessoa é um líder. Se o que ele está falando não faz sentido, você não vê coerência... Não respeita, né? Ele não respeita É meio nada. que por aí que o universo corporativo, da administração, busca um termo que é o do líder, né? Porque o chefe, o administrador, é simplesmente um poder constituído, mas não necessariamente seja aceito pelo grupo. Então, o líder é diferente. É aquele que automaticamente consegue levar as pessoas a o seguir, ou o seguirem, né? O motivar, o impulsionar, né?
É muito bonito quando a gente vê depoimentos assim de pessoas que de repente entraram ali na empresa, no cargo, inexperientes e saindo ali grandes profissionais, porque tiveram, na verdade, um mentor e não um chefe, né? Alguém que realmente o conduziu no caminho das pedras ali e o tornou ele... E isso é bom porque, na verdade, é benefício para a própria empresa, né? Se os chefes pensassem nisso, em cada vez mais serem líderes, o benefício voltaria. Agora, eu fico imaginando, a gente estava falando, né, não acho que funcionaria e tal. Imagina no Brasil, com essa história do jeitinho brasileiro, e sem chefe. Ninguém para cobrar a hora, para cobrar a cobrar produção. nada. Agora, eu fico pensando, acho que é por isso, inclusive, que a gente tem, na atualidade, lógico, de tempos em tempos você tem isso, mas eu estou falando isso porque a gente está vivendo agora isso, né? Por isso que você tem não é desencontro, mas você tem um choque de gerações e formas de pensar muito grande, seja nas empresas, seja nos ambientes familiares, Sim, em todas as formas de relacionamento social, você tem um choque muito grande. Por quê? Porque pessoas atualmente que têm um pouco mais de 35 anos, que os millennials você conta ali, vai dar mais ou menos uns 35 anos, uma média aí dessas pessoas aí, né? Um pouquinho mais, um pouco menos, né? Uma média menos. Então, mas eu diria assim, no máximo 35 anos, as pessoas que têm mais de 35 anos atualmente, elas cresceram de uma maneira do seguinte: não importa o que esta pessoa que está numa função de liderança faça, eu preciso me submeter a ela por conta do poder que ela representa. É muito mais comum você encontrar pessoas acima de 35 anos que têm essa cabeça. Não quer dizer que com menos você não vai encontrar gente dessa maneira. Também. Você tem, mas a quantidade é maior. Agora, é muito maior também pessoas com menos de 35 anos que têm o pensamento do tipo assim, essa pessoa está ocupando essa função porque, de alguma maneira, isso caiu no colo dela, porque alguém está favorecendo ela fez algo. Agora, eu não vou respeitar essa pessoa se ela não se provar digna dessa função que ela ocupa. Entendeu? Agora, todo mundo então aqui chegou a um consenso, a gente não acha que tem que mandar o chefe embora, a gente só acha que o chefe tem que ser realmente uma pessoa importante, um líder, de fato. Perguntinha saia justa. Vou começar com você, Leite. Não pode responder muito, assim, é uma frase. O que não pode faltar num chefe? Envolvimento, acho, com os funcionários ou com quem se relaciona com ele. Envolvimento? Envolvimento próximo, assim, ele precisa se envolver Se nos processos, ele precisa ser parte da equipe, ele não pode simplesmente ficar sentado e apontando o dedo falando o que tem que fazer. Fala, Hélio. Eu ia dizer não, algo não nessa pode linha. repetir. Comprometimento com a equipe, sabe? Não estou aqui para ordenar, estou aqui para a gente fazer acontecer o que a gente tem que fazer. Suzane. Ele tem que ser inspirador. A gente segue pessoas inspiradas. Que motivam. Que motivam. Porque a gente se motiva, porque ele fez a gente acreditar que aquilo vai dar certo. Uhum. Foi o momento Mesmo de identidade geral do Wagner no Redação. Obrigado por Eu citar acho que de o novo. Wagner, ele gostou da micro. Suzane Lima. Ele deu uma olhadinha Não, assim. é que, Uma olha, palavra. eu acho que Amor. isso que a Suzane está falando é muito importante. Às vezes a gente tem chefes que acabam se envolvendo justamente porque eles têm que colocar meta, eles têm que atingir metas, eles têm que fazer acontecer e até por não confiar muito nos funcionários, eles acabam se envolvendo e executando a tarefa, isso que o Leite e o Hélio falaram. Agora, motivar é uma coisa complexa, nem todo mundo tem esse dom, né, de motivar. E eu acho que para você conseguir motivar alguém, você tem que conseguir penetrar na alma daquela pessoa. Então você tem que se importar com ela, você tem que entender o universo dela e a partir daí você levar um ideal que está no teu coração para o coração de todo mundo que está ali trabalhando com você. Funciona bem quando o líder sai do grupo. É parte do grupo que se torna o líder desse grupo. E não alguém que caiu de repente. Entendi. É verdade. Faz sentido. Muito bom. Olha, vamos lá para a nossa última notícia? Uma senhora de 42 anos aprendeu a ler com o filho de apenas 11. Abandonada pela mãe e forçada a trabalhar desde cedo, a Sandra não pôde estudar enquanto era jovem. Vendo o sofrimento e a vergonha da mãe, o filho, o Damião, fez um pacto com ela anos atrás de que quando aprendesse a ler e escrever, iria ensinar a mãe.
Mesmo exausta por passar o dia trabalhando como catadora de lixo, o filho a incentivava entregando livros de histórias, principalmente com alguns desenhos, né, que facilita na compreensão. Hoje, a Sandra tem orgulho em assinar o próprio nome e diz que vai fazer outro documento de identidade só para poder escrever o nome no lugar da digital, já que na época ela não podia assinar. Olha, juntos, o Damião e a Sandra leram 107 livros em 2016. Caramba, Quantos 107? livros vocês leram em 2016? Eu não fiz o levantamento, mas acho que não... Então, acho que deve né? ser- Eu fiz a pergunta ali pro ok, telespectador, é só uma pra pergunta ficar no ar, é só pra hipotética. ficar no ar. hipotética. Cara, eu não li 20% O que eu do achei, que sabe eles o que eu achei leram. interessante, Wagner? É que assim, como era uma coisa importante para ela trocar o documento de identidade, porque quando ela foi fazer e ter que colocar aquela digital, foi muito, talvez humilhante para ela aquela situação, vergonhosa. Agora ela vai trocar, vai dizer, não, eu sei assinar meu próprio nome, eu quero o documento que eu mesma tenha escrito. E é muito bonita a iniciativa do filho, né? Ah, é tão bonitinho, Porque ele né? Só tem viu o 11 anos. sofrimento da mãe, pelo que a gente percebeu na notícia. Não foi uma coisa que a mãe falou, filho, agora você já sabe ler e escrever, vem me ensinar. Ele Não, o percebe- filho percebeu a necessidade, percebeu a angústia da mãe e teve a iniciativa de ajudá-la. E, gente, juntos, 107 livros? Ai, gente, não Eu vou não nem- sei qual tá a média do brasileiro aí na última pesquisa, Ai, não vou nem mas comentar. 1,2 é 1,2? por ano. Acho que era alguma É, coisa é por assim. aí. É isso mesmo. É Bem menos de pouco. 2 livros por ano. É, a eu tinha média. ouvido acho que menos, bom, 1,2. Mas se você for colocar aí, dá uma média aí deles aí, né? Eles 107, dá um 50 pouco e menos aí de 10 livros, os dois juntos por mês. Talvez dê, eu não estou conseguindo fazer a conta rápida aqui, talvez dê 7,5, 7, alguma coisa assim. Mas cada um Ou deles deu seja- pelo menos 3, 4 livros por mês, os dois aí. Cara, isso dá um livro por Por semana. semana. E vamos É. considerar que, de repente, ele tem 11 anos, ela acabou de aprender a ler. Talvez a leitura até mais demorada, né? Ou seja, eles realmente se empenharam nesse processo. Muito bom. É. Fica aí o exemplo. Leite, até semana que Fica vem. Até semana que vem. Até Tchau, semana que pessoal. vem. Até semana que vem. Bye, bye. Tchau, Suzane. Tchau, gente. A gente fica por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau.